Olá, sejam muito bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2025 do Grupo Casas Bahia. O primeiro trimestre de 2025 trouxe resultados sólidos, marcando mais um avanço na execução do plano de transformação da companhia. Este é o sexto trimestre consecutivo de melhoria de margem operacional, reforçando o compromisso com a rentabilidade e a sustentabilidade do negócio. O GMV consolidado cresceu R$ 1 bilhão, impulsionado pelo terceiro trimestre seguido de alta nas lojas físicas, com um crescimento expressivo, 17,7% nas vendas das mesmas lojas, e pelo segundo trimestre consecutivo de expansão no e-commerce. O Marketplace segue sua trajetória ascendente, refletindo o ganho de 15% no GMV do 3P e um take rate de 12,7%, garantindo maior monetização e eficiência operacional. Como destaques, tivemos crescimento de receita, melhora sequencial das margens operacionais pelo sexto trimestre consecutivo, crescimento em lojas físicas com ganho de market share de 1,6 ponto percentual, crescimento no e-commerce e maior penetração de serviços. Somos referência na concessão de crédito no varejo brasileiro, por meio do nosso crediário, com profundo conhecimento da nossa base de clientes. Mantemos o foco na qualidade do risco de crédito, sendo mais conservadores diante do cenário macro atual. Essa abordagem nos permite uma concessão sustentável, com níveis de inadimplência sob controle. Como resultado, conseguimos ampliar a produção em 15% e ainda reduzir a perda líquida em 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Com isso, mantemos a maior carteira de crédito do Brasil, com mais de 6 bilhões de reais, como um diferencial competitivo relevante e rentável para a companhia. Passo agora a palavra ao Elcio para os destaques financeiros. Obrigado, Renato. Olá a todos. Este foi mais um trimestre marcado pela disciplina de execução do nosso plano de transformação. Como temos reforçado, nosso plano está nas categorias-chave, com ênfase em lojas físicas e expansão do crediário e serviços, sempre com o objetivo de elevar a rentabilidade e fortalecer a geração de caixa. Começamos o trimestre com um sólido crescimento de receita líquida de 10% em relação ao ano anterior. O aumento do GMV de quase R$ 1 bilhão reflete a efetividade das nossas estratégias comerciais, que nos permitiram entregar um crescimento de 18% no conceito mesmas lojas. Ainda na receita, destaco o aumento do take rate do 3P de 0,4 ponto percentual, que atingiu 12,7%, e a expansão da carteira de crediário de 15% e maior penetração de serviços. O lucro bruto alcançou R$ 2,1 bilhões, com crescimento de 11% e avanço de 0,2 ponto percentual na margem bruta, mesmo com o aumento da receita e pequeno impacto negativo em relação ao mix de produtos vendidos. As despesas cresceram 2,6% no período, bem abaixo do crescimento da receita de 10%, o que proporcionou uma redução no SG&A em relação à receita líquida de 1,7 ponto percentual, chegando a 23,1%. Essa performance demonstra o ganho de alavancagem operacional. Nossa expectativa é que esse movimento continue para os próximos trimestres, já que estamos priorizando crescimento com rentabilidade. O EBITDA ajustado alcançou R$ 570 milhões, um aumento de 47% em relação ao primeiro trimestre de 2024. A margem EBITDA atingiu 8,2%, com alta de 2,1 ponto percentual na comparação anual e aumento de 0,2 ponto percentual frente ao trimestre anterior. Esse foi o nosso sexto trimestre consecutivo de evolução da margem EBITDA. No resultado financeiro, tivemos uma despesa de R$ 922 milhões, pressionada principalmente pela alta da Selic e por efeitos não caixa relacionados ao reperfilamento da dívida. O lucro antes do imposto de renda ficou negativo em R$ 635 milhões e o prejuízo líquido foi de R$ 408 milhões. No primeiro trimestre, o fluxo de caixa livre foi negativo em R$ 322 milhões, reflexo do consumo de capital de giro, especialmente pela recomposição estratégica de estoques. A monetização de tributos e a redução das demandas judiciais seguiram contribuindo positivamente no fluxo de caixa. É importante destacar que o quarto trimestre e o primeiro trimestre têm forte correlação
dado o efeito da sazonalidade. Todas as vendas de Black Friday e Natal do quarto trimestre entram no caixa no próprio trimestre. Porém, os pagamentos para os fornecedores ocorrem somente no primeiro trimestre. Sob essa ótica, então, quando olhamos aqui os últimos 6 meses, o fluxo de caixa livre foi positivo em 917 milhões de reais, que foi o melhor resultado dos últimos 5 anos neste parâmetro. Isso evidencia a força da retomada operacional e a disciplina na gestão de recursos. Mantemos um perfil de endividamento sólido, com 90% da dívida no longo prazo, sendo quase 80% concentrada em 2029 e 2030. Destaco ainda que a série 2 da 10ª emissão de debêntures, no valor de 1,5 bilhão, passa a ter a opção de conversão em ações a partir de outubro deste ano, com base na média dos 90 dias anteriores à conversão e desconto de 20%. Conforme a metodologia da 10ª emissão, nossa alavancagem financeira encerrou o trimestre em 1,2 vezes, bem abaixo do limite contratual de 3 vezes. Seguimos comprometidos com a disciplina na execução das iniciativas do nosso plano, mesmo diante de um ambiente macro ainda desafiador. Seguimos atuando em diversas frentes para ampliar receitas, melhorar a eficiência operacional e capturar maior rentabilidade. Muito obrigado a todos. Devolvo agora a palavra ao Renato. Obrigado, Elcio. Pessoal, iniciamos 2025 dando sequência ao caminho que começamos lá em 2023, com disciplina na execução do nosso plano de transformação, foco em rentabilidade e geração de caixa. A operação segue sustentada por pilares sólidos. O nosso crediário, com crescimento consistente e inadimplência sob controle, segue como diferencial competitivo. As lojas físicas, nosso principal motor de rentabilidade, continuam evoluindo com foco em experiência e produtividade. E o digital avança com maior eficiência, impulsionado pela integração com o crediário, crescimento do 3P e mix rentável, focado em categorias core. Ao mesmo tempo, seguimos fortalecendo a eficiência operacional, com ganhos crescentes a partir do uso de inteligência artificial, CRM e precificação dinâmica. A combinação desses fatores reforça nossa confiança em um ciclo sustentável de crescimento e criação de valor, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador com elevada taxa de juros. Iniciamos 2025 com mais vendas, mais margem, mais caixa, mais solidez. Seguimos firmes no nosso plano de transformação, com foco em execução, rentabilidade e crescimento sustentável. Agradeço aos nossos clientes, colaboradores, fornecedores, instituições financeiras e demais stakeholders. Estamos confiantes que estamos no caminho certo para levar a companhia a um novo ciclo de crescimento sustentável. Seguiremos com dedicação total a vocês. Muito obrigado a todos.